em todas, tenho certeza. Nosso próximo tema vai ser falando sobre desenvolvimento sustentável de turismo e experiência. E para conversar com a gente, eu quero chamar ele, que é Head de Inovação da Lab Griot e representante da Brasil da OASC, Open e Agile Smart Cities. É também Advocacy, nossa, quanto termo chique em inglês, hein, Claudião? Da Agenda 2030 da ONU, liderança criativa no setor público e na sociedade civil sem fins lucrativos, na Think School of Creative Leadership. Diretor de tecnologia de Olinda, ele já foi diretor, né, lá em Olinda, e também embaixador da Campus Party, ele que basicamente movimenta todo esse ecossistema de inovação em Pernambuco, no Brasil, conectando toda essa gente boa para fazer negócio. Vem para o palco Cláudio Nascimento, uma salva de palmas que o homem aqui faz acontecer. Currículo de peso, até nervosa aqui para falar tudo isso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esse pessoal aí não pode descer para cá não, gente. Tá bem fresco aqui, ó. Vem para cá. Vamos lá, pessoal. Vou fazer um combinado com vocês. Se vocês não vierem para cá, não tem palestra. Beleza? Obrigado, querido. Valeu, pessoal. Bem, gente, depois dessa apresentação da Mona aí, cara, eu fico até lisonjeado. Primeiro, obrigado ao Sebrae, obrigado à Campus Party por me chamar aqui numa cidade que eu tinha tanta vontade de conhecer. Eu conheci o outro lado, tá? Piranha, cidade maravilhosa. Eu costumo dizer que a Maíra sai. Cadê a Maíra? A Maíra foi tão incrível na fala dela. Cadê a Maíra? Oi, meu amor, tudo bem? E é isso, muitas vezes falta essa capacidade de compreender o território. E como um bom nordestino, eu costumo dizer, a gente precisa se conhecer nas entranhas, né? E essa força motora nas nossas entranhas está aqui, são vocês. Vocês é que vão perpetuar tudo isso daqui para frente, né? Então a gente ter essa percepção de como é que a gente se conhece nas entranhas para pensar e falar bem do nosso território, esse é o fator. Mas antes de começar aqui a falar de território, eu queria passar um... Foi? Você pode dar o play aí, cara, nesse vídeo, por favor? Gente, desculpa que esse vídeo está em inglês, mas eu queria atento a esse vídeo. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. Percebam, enquanto mais jovens, assimila mais rápido. And Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use... Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats.
And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bem, peço desculpa pelo vídeo estar em inglês, mas muitas vezes na nossa vida, quando a gente fala de... Obrigado, amigo. Estava precisando. Quando a gente fala de mudanças, né? Que é o que eu vou falar agora. A gente não está preparado, né? Porque a gente começa a surfar aquela onda, porque está um papo legal, é um nome diferente, e muitas vezes a gente começa a perder a nossa essência local, né? Eu costumo dizer lá em Recife, eu sou de Recife, tá? Muitas vezes quando as pessoas perguntam, Cláudio, e o Porto Digital, pode ser aqui? Não, são características diferentes. E todas as palestras que passaram aqui falou muito de culturalidade, né? Culturalidade. E eu já chamo de outro nome, eu chamo de transculturalidade, porque a gente precisa entender toda essa complexidade desse país, de um tamanho continental e de uma complexidade imensa, né? O que é bom para o norte não é bom para o nordeste, né? Tem uma pauta nova aí que está nos unindo, né? A bioeconomia. E aí, para quem fica ligado aí nos biomas, os biomas mais ricos estão entre o norte e o nordeste. Perfeito? E as pessoas não discutem isso, né? Então, se preparar para essas mudanças, não com essa coisa de bits e bytes, tá? Às vezes a gente perde um pouco da nossa essência, porque acha que inovação é isso, que tecnologia é isso. Não é só isso, galera. Nossa forma de se relacionar também é um ato de tecnologia, é um ato de inovação. Porque a gente não se relaciona, a gente não fala um com o outro. A gente ainda carrega algumas premissas que precisam ser quebradas. Dentro desse contexto que a gente tem medo de conversar um com o outro. Percebe? E a gente tem a maior tecnologia da face da terra, que é a língua, a fala. É onde a gente chega a tudo, né? E aqui, se eu for linkar aqui o que a gente pode fazer com a nossa fala, meu Deus, a prova disso está aqui, né? Da gente não ser bom numa coisa, mas se compreender com outra forma e aí ganhar o mundo, né? E aí, como é que a gente começa a compreender tudo isso? Eu gosto muito dessa frase, pensar local e agir global. Vocês têm que começar a compreender o que tem aí no mundo para a gente avançar, para a gente se falar disso. Por exemplo, vocês sabem onde é que fica o quinto cânion maior do mundo e navegável? Alguém aqui pode levantar a mão e responder isso para mim? Alguém sabe? Hã? Eu estou em Canindé do São Francisco, local onde esse quinto cânion maior do mundo para navegação, só 5 pessoas responderam. É isso aqui, 5 pessoas levantaram a mão. Percebem? O que é se conhecer nas entranhas? Mas vamos lá, tem mais coisas. Pode passar. Não está passando aqui, velho? Então, de que forma a gente começa a co-criar com o território? Eu gosto muito disso aqui, tá? Sentir, quando eu falo sentir, a gente começar a discutir, conhecer pessoas e lugares. Isso é um processo. E aí percebam, a gente não está falando de tecnologia na base, né? A gente está falando de se relacionar, criar. Mas quando eu falo criar, é a gente começar a compreender e começar a criar com as pessoas do nosso lado, né? E o mais difícil para mim, nessa jornada toda aí de gestão pública, de tudo, é o partilhar. As pessoas têm medo de partilhar as coisas. E a gente tem que parar com isso, de dizer que o amiguinho vai roubar a nossa ideia e tal. A gente tem que começar a criar, fazer as coisas juntos, né? Que para mim é a palavra de ordem daqui para frente, né? Co-criação. Ninguém faz nada sozinho. E quando a gente fala de problemas complexos, né? Problemas complexos não se resolvem sozinho, galera. Pode passar? E aí eu carrego aí essas 4 etapas que eu acho muito importante quando a gente fala de território. Principalmente desenvolvimento de território, né? Que... Volta. Deixa nesse slide aí. Obrigado, querido. Vocês já se perguntaram como é que você vê Canindé daqui a 20 anos? Alguém já se perguntou? Não? Que planos e projetos revela a alma de sua cidade? Alguém sabe responder isso para mim? Eu sei que todo mundo aqui tem sonhos, tá? Suas leis garantem, vai muito para o gestor público, né? Suas leis garantem as suas execuções de futuro?
Fica os grilos cantando, né? Porque a gente não consegue, né? Como os investimentos estão transformando essa região? Então são coisas que a gente precisa, gente, trazer à tona e começar a pensar. E ver como é que está sendo traçado isso, né? E não só cabe aqui o poder público, a escola, a universidade, cabe a nós como cidadão. E aí, a começar em vocês, de compreender o território, de entender como isso está andando daqui para frente. Pode passar? Pode passar? Aqui parou para mim, viu, cara? Aqui eu não vejo mais nada. Boa. Então, olha só. Hoje se fala muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falou um pouco aqui de como é essa parte que, quando se fala de sustentabilidade, não é só 4 latinhas amarelas e tal, cores coloridas, você acha que está bem. Recebam aí a transmissão dos ODS. Nessa execução você vê lá, economia de biosfera. Essas 3 ferramentas você tem aqui nessa região, gente. E como vocês se vê, né? Mais uma vez, eu disse que eu conheço o outro lado, né? Que eu conheci lá recente o chefe Timóteo, aquele menino é um gênio. Eu não sei se ele está por aí. Timóteo está por aí? Chefe Timóteo? Não está, né? Está aqui atrás, né? É impressionante. Eu não sei outro lugar do Brasil onde tem um cara que conhece tão bem cactos como aquele menino. E é um menino super jovem. Por quê? Ele conseguiu fazer do território onde ele vive, trazer riqueza em cima daquilo. Não tem um especialista, eu acho, ousa dizer, no mundo que conheça cacto como aquele jovem, né? Então a gente, percebam, ele entendeu o rolê, ou seja, o território, começou a se conectar em cima dessa discussão aí global, que nem tudo se aplica ao nosso país, é fato, né? E a gente precisa compreender isso. Agora ferrou, que eu não sei. Pode passar. Grande Timóteo, deixa eu dar um abraço nesse jovem aqui. Gente, vocês têm muito orgulho desse jovem aqui, viu? Esse cara é fera, velho. E é exemplo para vocês seguirem, tá, velho? Eu conheci esse cara no seminário em Xigó há um ano? Um ano. Estou aqui por causa dele, tá? Valeu. Bom te ver, meu irmão. Então, gente, você ter esse olhar, com essas experiências turísticas, está aqui o exemplo disso vivo, né? Timóteo, quando eu conheci, numa mesa atípica aqui da região, eu lembro que a gente estava numa mesa de debate com uma pós-doutora da UNB, uma rezadeira, né, Timóteo? Um conhecedor da natureza e o chefe Timóteo. Criamos essa relação. Então, é essa riqueza que vocês têm que se preocupar, gente. Você está abrindo outro restaurante, em breve, de tudo, já mais do que você. E é isso. Essas pessoas vocês têm que ter um exemplo, gente, e ver o quanto há de riqueza aqui, que muitas vezes não conhecem. Eu falo desde ontem dele aqui, desde manhã que eu falo dele aqui, eu vi ele agora. Pode passar? E aí, para vocês, eu quero trazer alguns cases do que a gente veio fazendo, né? E eu, nesse Brasilzão do meu Deus aí, que a gente vem tentando trazer. Pode passar? Acho que agora vai. E aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de como a gente aqui tem uma riqueza na nossa região, e eu falo Nordeste, Norte, enfim, e que muitas vezes a gente não percebe, não olha, não tem um olhar bem específico. A figura que está aí no lado esquerdo de vocês, chamada Bodoquena, Mato Grosso do Sul, é uma cidade que até 6 anos atrás, ela não era tão explorada.
ela fica de lado de Bonito, né? Todo mundo, quando fala de Brasil, só conhece Bonito. E Bodoquena, gente, hoje, para você passar para Bonito, você tem que passava em Bodoquena. E hoje Bodoquena divide os turistas com Bonito e se vende da mesma forma. Por que não Canidé se vender como Piranhas? E juntos, vice-versa. Fica aqui a provocação, né? Chã de Jardim, isso aí era uma comunidade de povos que viviam num assentamento. E hoje, para vocês terem ideia, essa comunidade ele tem um faturamento de quase 1 milhão ano. Com o quê? Vendendo polpa de fruta, porque eles se reconheciam como território. Isso é o maior case no Brasil e poucas pessoas sabem disso. Para você ter ideia, dos 16 jovens que começaram essa iniciativa, hoje, 4 já têm doutorado na região. E Luciana Balbini é a pessoa que toca isso, bem como Timóteo vem tocando aqui essa... Pode passar? Ilha de Deus, isso aqui era uma favela em Recife, que a gente fez um trabalho. Hoje a Ilha de Deus, com a sua gastronomia, que é as marisqueiras, recebe 25 mil turistas ano. Veja, eu estou falando que é uma comunidade, que era uma favela de palafita, que hoje são as casas, e a gente conseguiu trabalhar com políticas públicas, e as pessoas se reconhecendo como parte do território e trazendo desenvolvimento local. Cabo de Santo Agostinho, pode passar? Olha aí, ó, a matéria de Serra de Bodoquena, né? Eu consegui achar isso aí, né? A quantidade de turistas, e o que começou a entender, as pessoas se compreender, perdão, se compreender que Serra da Bodoquena é tão linda como Bonito. Pode passar? Aqui é a minha cidade, Olinda, que todo mundo conhece pelo carnaval e tal. Está aqui Cátia de Testemunha, que foi minha parceira lá de trabalho, né, Cátia? Em Olinda por, sei lá, 6 anos. A gente tinha uma dificuldade que depois do carnaval Olinda não tinha nada, né, Cátia? E a gente começou isso aqui, entender os criativos da cidade, e a gente criou essa ação chamada ECOA, Empreendedores Criativos de Olinda e Associados. Então, todo final de semana a gente tem uma atividade na cidade. Veja que coisa boba, gente. E com isso atrai turistas, e com isso os turistas começam a perpetuar e começam a entrar no radar e no calendário da cidade. Pode passar? Aqui, fez Ilha de Deus hoje, para você ter ideia, lá em Recife, criamos o Recria. Negra Linda hoje é a chefe da comunidade lá, que é a favela Ilha de Deus, tá? Então hoje já está no roteiro do turismo do Recife. O que eu estou trazendo para vocês aqui é exemplos que vocês vão entender porque eu estou falando disso no próximo slide. Pode passar? Aqui, Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho é uma cidade que está dentro do Cidade SUSP. Para quem não sabe o que é o Cidade SUSP, é um sistema de segurança pública do país, como uma das cidades mais violentas do país. Tá? Das 20 cidades mais violentas do país, o Cabo de Santo Agostinho, ela é uma delas, em Paulista. Pernambuco tem 2 cidades. Pode passar? Fizemos um trabalho lá junto com a prefeitura de desenvolver as políticas públicas com foco nos ODS e com as entregas que a gente tinha. Então não dá para discutir políticas públicas se a gente não coloca aí na LOA e no PPA. Não sei se vocês estão vendo aí no canto, que é o Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual e Lei das Diretrizes Orçamentárias. Tem que ter dinheiro para o jogo, gente. E a gente começou a mudar a perspectiva da cidade. Pode mudar? O que é que nós fizemos? Conectamos todo o arcabouço da LOA e do PPA do município em cima dos ODS, com as diretrizes dos ODS, e começamos aí para linkando as ações forças. Essas casas pintadas, só para vocês terem ideia, vocês estão pensando que foi dinheiro público? Não. Quando você tem bons projetos, você consegue aporte. A tinta, eu não sei se eu posso falar aqui, Tonico, o nome da tinta que bancou isso aí. Oi? Pode, Coral. A Coral viu que o projeto era bacana, colocou 1,5 milhão de tintas em reais, em tintas para a gente fazer essa atividade. E olha o que era uma comunidade assim, isso na frente da prefeitura, e a gente começou a trazer o senso de pertencer daquelas pessoas, e eles escolhiam a cor da casa deles. Pode passar? E aí você tem ideia, o Cabo de Santo Agostinho, que é um pouco parecido com isso aqui, 4 cidades em uma só, né, com suas características, veja. Isso é uma cidade, imagino que a Maíra trouxe aqui, né? Toda aquela região do norte, a complexidade de você trabalhar com aquilo, né? Imagina o Nordeste, a complexidade de você trabalhar com aquilo. Por isso que, mais uma vez, eu reforço, transculturalidade. Então, o mesmo município com 4 características diferentes. Pode passar? E aí a gente começou a fazer um trabalho muito de empatia, de conversar com os moradores, de nortear e trabalhar. A gente criou
um mapa estratégico com a percepção das pessoas que faziam parte daquele rolê todo lá. E daquela região, nos 4 cenários de cidade. Pode passar? Que é isso aí, ó. A gente criou um mapa estratégico para os gestores começarem a segmentar. Isso com a sociedade civil organizada, com os alunos do Instituto Federal, com as escolas municipais. Tudo isso aqui, gente, depois de 1 ano e 4 meses, o que é que aconteceu? O cabo de 76% que tinha de violência, a gente conseguiu diminuir 46% a violência. A evasão escolar, a gente conseguiu diminuir 36%. E o mais grave que a gente tinha lá, vocês sabem que lá tinha área portuária, e a gente tinha lá na região 1.612 mulheres com medida protetiva. 1.612 mulheres com medida protetiva. Isso também caiu. Então, gente, política pública se faz na essência, quando a gente se conhece no território, quando a gente se conhece nas entranhas e começa a escalar. Isso não tem mágica. É a vontade de querer falar. Não é um Wi-Fi que vai resolver isso, mas a fala. Pode passar? E aqui? Eu confesso que essa foto me deixou impactado. Olha aí, Tonico, olha que foto linda. E olha a característica daqui, pode passar? Que 5 pessoas aqui na... E o que era? O 5º maior cânion navegável no mundo. 5 pessoas. E aí, gente, para minha tristeza, pode passar? Para quem é gestor público, para quem trabalha com turismo de experiência, este aqui é o processo que não existe no Brasil. Não estou aqui falando de gestão A, B ou C. Volta. Processo de formação de destinos turísticos inteligentes. Isso foi pautado há 4 anos atrás, gente. E percebam, falei de Olinda, falei de Mato Grosso, falei de Canindé de São Francisco, falei de Piranha. Pode passar, amigo. E olha a referência que esse documento oficial do governo tem para a gente. Só cases de fora. Só cases de fora. Espanha, México e tal. E as nossas riquezas, cara? Isso me deixou muito doido, sabe, Maíra? E as nossas riquezas? Isso é um documento oficial, galera. É falta de conhecimento? É porque a gente não fala? É porque a gente não defende o nosso território? Por que não tem exemplos brasileiros? Eu aqui falei, eu poderia passar a tarde aqui falando de vários. Então entendo o papel da gente nesse contexto de começar a falar melhor da nossa região, a compreender melhor a nossa região. Pode passar. E aí? Lembra lá do primeiro slide daquelas mudanças e tal, se a gente está preparado para essas novas tendências? Veja, eu não estou aqui, estamos num evento de tecnologia, mas é o que o Tonico, o Francesco sempre fala. De que forma a gente usa essa tecnologia, né? Eu costumo fazer uma comparação meio... E eu vou fazer um teste aqui agora com vocês. Tá? Isso aqui é uma carteira, tá, gente? Quem esquecesse isso aqui em casa voltaria para pegar? Sejam honestos. Isso aqui é um celular, tá, gente? Quem esquecesse isso aqui em casa voltaria para pegar? Honesto. Vocês estão todos conectados, correto? E por que a gente ainda tem esse déficit de conhecimento? O que vocês estão vendo com isso aqui? Uau! Todo mundo está conectado, e aí? O que é que a gente está fazendo, gente, com essa conectividade toda? Percebem? O banco está aqui, o tempo está aqui. A riqueza que a gente tem daqui para frente, gente, é tempo. E tempo, ó, é rápido. Passa rápido. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Volta lá, cara. Eu trouxe para vocês aqui algumas tendências para a perspectiva aí de 2024, né, que se fala muito no turismo de experiência, mas antes de falar dessas tendências, eu queria que vocês, mais uma vez, são só tendências. Lembre-se de que vocês podem criar tendência conhecendo o território de vocês e trabalhando com as características locais. Isso não tem mistério, cara. Não tem...
é a coisa mais assertiva do mundo, é você se conectar com o seu território e executar exatamente o que vocês querem, entendeu? É estar todo mundo conectado, porque o bem maior que vocês têm está aqui. É onde vocês estão pisando, sacou? É o banho de rio que a Maíra não tomou hoje, que ela estava louca para tomar um banho de rio, está aí, Timóteo, está aí. Pode passar? Então, olha só, turismo de experiência, aí as tendências para o próximo ano. Isso são os estudiosos que falam. Mas vocês percebem que quando você tem uma pessoa como o Timóteo aqui, que representa tão bem essas duas regiões e os dois estados, tanto Alagoas como Sergipe, no que ele faz, que é único, o tamanho do quanto esse camarada ele pode engajar as pessoas de forma simples, que é o que a gente viu lá no nosso seminário, né, Timóteo? De tanta coisa que está acontecendo de forma simples, cara. E aí, há essa característica que a Maíra trouxe muito aqui. As pessoas hoje estão preocupadas em fazer um turismo, gente, com essa essência, com a essência até da comida que ele está se alimentando. De onde é isso? Eu estou trazendo de legado. E pasmem, está lá. Pode passar? Então, esses amantes aí das experiências, está vendo? Aqui Timóteo vai fazer tudo isso aí. Abrir o restaurante dele para uma pessoa aí, viu, Tonico? Convido você já a conhecer o restaurante aí do Timóteo e começar a compreender, cara, porque para Brasilzão, né, Timóteo? Há 20 anos atrás, ou 10 anos, sei lá, cacto, quem comia era gado, né? Eu provo e digo que é uma delícia, viu, cara? Pode passar? Aventureiros dos acasos, né? E aí, as pessoas estão tentando se conectar com algo, gente. E a gente está aqui para tentar fazer isso. O caso lá de Xande Jardim, que eu esqueci até de falar, hoje o faturamento dela, de 1 milhão ano, da Luciana Balbini, que eu acho que você conhece, né? Tudo começou quando ela entendeu como funciona o governo, a produção que ela fazia de fruta, e hoje ela vende poucas escolas. É uma mulher muito bacana, e hoje ela recebe excursão de todo o Brasil no território dela, e mostrando como foi que ela conseguiu desenvolver tudo aquilo. Uma cidade pequena, em João Pessoa, que hoje está conhecido mundialmente. Pode passar? E aí, olha, culinária, olha aí, Timóteo, tua é tendência para o ano que vem. Entendeu? Então são essas experiências que o turista está procurando, gente. E a gente tem que estar atento a isso. Tudo isso relacionado ao quê? A sustentabilidade. Não tem como falou a Maíra aqui, não tem plano B para esse globinho azul chamado Terra. Tá? Pode passar? E aí, olha, mas está lá no salvo engano 4, bem-estar. É isso que as pessoas estão conectando, entendeu? Eles querem estar... Olha, qual é a troca? Perceba que a minha impressão que eu tenho é que daqui para frente o que a turma está curtindo mais em férias é sossego, né? Já se fala muito sossego, mas agora é sossego ao extremo. De ter realmente uma tranquilidade, de estar degustando, entendendo as características daquele roteiro que a pessoa traçou. Pode passar? E aí você vê tendências que não são tão complexas, né? E que a gente já faz até sem entender. Porque isso vem aumentando gradativamente. Está ali Petrolina, que Kátia está ali, né? Petrolina também está recebendo uma leva de turistas para fazer degustação de vinho. Tal. Pode passar? E aí hoje, gente, o que é que eu trago para vocês, assim, como, de uma forma muito clara e objetiva? Não tem mágica nesse processo, né? O Timóteo é a prova disso, entre outros. Eu posso aqui, eu não lembro o nome dela, Timóteo, da senhorinha rezadeira. Enfim. Zefa da Guia, né? Que é um símbolo aqui da região. A pessoa que tem um abraço, viu, Maíra? Você precisa abraçá-la, né? De novo, né? Um abraço fantástico, né? O senhorzinho lá, conhecedor da natureza. Então, respeitar essas tradições, e a gente vê uma forma de como essas tradições, ela traz rentabilidade, que é o que Timóteo conseguiu calibrar bem, e a própria Zefa da Guia, né? E mostrando isso de forma tão simples, sabe, cara? De, olha, dá pra gente fazer isso, né?
e com a particularidade de muitos de vocês aqui, é muito importante. Pode passar? Eu sei que já parece até uma coisa muito, mas eu insisto em trazer essa coisa da gente estar conectando tudo da gente com os ODS, porque faz muito sentido. O Brasil perdeu o timing, né? A gente foi muito bom. Eu não vou nem falar aqui, eu acho que vocês não vão conhecer, que é os ODMs, que eram os Objetivos dos Milênios, né? Que o Dado Schneider vai falar mais tarde. E essa coisa, quando migra em 2015 para os ODS, o Brasil começou a patinar novamente, mas tudo está correlacionado. Eu gosto muito desse vídeo, eu vou passar esse vídeo para vocês, e depois eu vou abrir para perguntas, mas eu queria que vocês realmente se desprendessem de tudo, só entendessem a mensagem que esse vídeo traz, e a importância da gente se correlacionar. E é isso, porque território se constrói, né? Território a gente tem que entender onde pisa, onde está, sabe, passando um arado, e ver o que é que a gente vai colher no futuro. Não tem imediatismo nisso, isso é construção. E as pessoas, às vezes, né, vêm num cenário tão... e perde o time e toda a essência que aquilo pode brotar. Por favor, amigo, coloca esse vídeo aí, por favor. Gente, por favor, eu pedia só um silêncio que vocês escutassem isso bem, que eu acho que é muito interessante. Tem um playzinho aí embaixo da... Isso. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित, उजियार रहित, हमरो बाल बचा उजियार रहित. Agama me funiram bem e só para mim, bem, mas que ele não me roda. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukiri mutu azwana mission na onza matindelayo. Ngape na za mukiri pona mission na ngai me nzamenda yebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre.
Então, gente, eu vou abrir aqui mais 10 minutos para perguntas, 5 minutos para perguntas. Oi. 5 minutos para perguntas. Oi. Acho a pauta interessantíssima, mas, mais uma vez, isso é uma construção, e construção é coletividade. E a gente tem que ser coletivo. Não dá para sair feito um kamikaze. Mais uma vez, repito, problemas complexos não se resolve sozinho. E estou à disposição. Mais uma vez, Timóteo, bom te ver, cara, te rever. E outros amigos aqui que vi na jornada, estou aberto a perguntas. Valeu! Oi. Boa, salva de palmas para o Cláudio Nascimento. E agora, vamos iniciar esse bate-papo com essa fera que está transformando aí o nosso Brasil, com tanta política pública, também com muito fomento ao empreendedorismo local, né, Claudião? Você está sempre nas comunidades, ajudando a conectar a galera. E agora, quem tiver pergunta, pode ser um de cada vez. Opa, ali atrás, aqui na frente. Boa, vamos abrir a fila. Aqui também? Você quer perguntar? Ah, então tá bom. Boa tarde. Eu sou Marcial Pereira, sou orientador do agente local de inovação e educação do SEBRAE, de Sergipe. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o excelente trabalho, não a palestra, porque a palestra é o trabalho traduzido em voz, né, dessas comunidades, então é excepcional. E a gente, antes de eu estar como orientador do programa local de inovação, e durante isso eu trabalho com uma organização social que surgiu com apoio também do SEBRAE há 20 anos atrás, e a gente faz um trabalho também na linha do território, com colegiados territoriais, órgãos de assessoramento político, que existe dentro da estruturação, dentro do governo, mas nós temos uma grande dificuldade de dialogar com o governo, mesmo assim. Garantir os recursos na lei orçamentária anual, no plano plurianual e todos os instrumentos legais é um desafio ainda maior, né? Então, mesmo integrando conselhos, tendo uma organização social legal, com mestres e doutores na frente, ou seja, tem toda uma estrutura legal, política, mas na hora de garantir os recursos, discutir a política pública, o balcão funciona muito em função do partido, do voto e dessas questões primárias, sobretudo aqui no sertão. Então, como enfrentar algumas coisas, que estratégias são usadas, e em especial, como dialogar com empresas, como você falou da Coral, empresas que podem ser parceiras nesse processo. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela pergunta, amigo. Eu parto da premissa da seguinte forma, né? Eu fui gestor público 20 anos da minha vida. E eu me deparei com uma coisa que eu carrego, inclusive, não estava nessa palestra, mas eu sempre coloco. Quando você abre esse cenário de discussão, você tem o governo no seu ponto de vista, que é política, processo e serviço. Na outra ponta eu tenho o cidadão, que no seu ponto de vista a gente está falando de serviço, processo e política. Como é que a gente equaliza isso? Não tem outro meio. Vamos para a mesa sentar. Sacou? E tirar todas as indiferenças. Um não anda sem o outro. Às vezes os amigos chegam para mim, mas Cláudio, como é que a política pública tem que se... Velho, a política pública está em tudo. Como o privado também está em tudo. Essas coisas não tem como desassociar. O que você precisa é entender o contexto, e eu fiz muito isso, cara. É um trabalho de advocacy mesmo. Entender um contexto, alencar prioridades. Você lembra lá que eu falei da LOI e do PPA? Quando está na LOI e no PPA, amigo, vamos executar. O que a gente precisa é alinhar ações forças, entendeu? Eu compreendo tudo isso, eu compreendo a política, compreendo as dificuldades, compreendo tudo isso. Mas, por outro lado, eu sinto que da nossa parte, às vezes a gente se foca muito no ideal e esquece o danado do funcional, cara. Sabe? E quando você estabelece um funcional bem robusto, as coisas acontecem, porque vai ser bom para todos os lados, né? O que é a prioridade? Quem sabe é o território. Então, eu quando era gestor público, numa cidade muito difícil, que era Olinda, pobre demais e tal, cara, só Deus sabe o que eu fiz. Então você imagina, eu vou te contar somente uma. Carnaval de Olinda, todo mundo sabe. Eu tenho 400 mil habitantes, no carnaval eu recebia 3 milhões e 600 pessoas. Como é que você faz a logística de tudo isso? Mas vocês chegaram a ver um negócio que se falava da sujeira de Olinda, e eu criei lá um negócio chamado as latinhas do carnaval.
trazendo renda para a periferia, que era do lado da cidade, mantendo a cidade linda e fazendo dinheiro com o que era descartável. Não era, Cátia? A gente fez isso. Entenda, é você entender o momento, cara, de que forma você, sabe, faz o plug and play da coisa, sabe? Agora, tem que ter essa habilidade no diálogo, né? Todo mundo tem seu interesse. Então, uma resposta que eu te dou, vai para a mesa, cara. Isso é um tabuleiro de xadrez. E aí você tem que começar a entender. Agora, mais uma vez, constrói, propõe. Entendeu? Que o outro lado aceita. Quando você chega para propor, aceita. Até porque quem vai prosperar é o território, cara. Entendeu? Deu para te ajudar? Respondido? Boa, vamos seguir para a próxima pergunta. Alguém mais tem dúvida? A gente que vai colocando na filinha aqui. Vão levantando a mão que eu vou levando o microfone depois. Marcão não vale. Cláudio, parabéns, né? Aqui tem muitos jovens. Chegamos a ter até algumas crianças aqui acompanhadas. E você traz, não deixe ninguém para trás, inclua todo mundo. Como é que um jovem de 12, 13, qual o primeiro passo para que ele esteja junto com esse movimento? Ou um conselho, você que viveu tudo isso que você viveu, você poderia trazer de uma maneira simples e objetiva para eles poderem pensar em 2030, 2040 e 2050. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Marcão. É simples, gente. Eu fui um jovem de favela. E simplesmente eu estou aqui hoje porque simplesmente eu era incomodado com o que me cercava. E aí, mais uma vez, esse negócio aqui é uma via de mão dupla. E não, sabe, Marcão? Se você tem compromisso com o teu território, não tem idade, gente. Acontece um movimento agora em Recife chamado Hub Periférico, que é tocado pelo menino de 22 anos. Mas esse menino é ativista social desde os 13, que morava dentro de uma comunidade. E aí, como é que a gente vê isso? Lembra lá que eu botei? Que alma revela a sua cidade? Então, gente, quando eu falo alma é porque você tem que se entregar. Entendeu? A minha vida mudou porque eu disse, cara, eu não vou querer isso que a sociedade quer impor para mim. Cláudio, sai da favela. Eu fui ser office boy, aliás, contínuo, que nem existe mais essa. Depois fui ser office boy, mas o meu interesse pela máquina de datilografar, que depois chegou a tecnologia, me fez estar aqui. E mudou a minha perspectiva de vida. Ah, Cláudio, mas aí foi legal para tudo. Não, eu também perdi uma irmã e um marido por dívida de crack. Foi assassinada. Ah, Cláudio, mas a tua família? Não, eu também tenho um irmão que é coronel da polícia. Entende? Então essa disparidade, galera, sempre vai existir. Agora, cabe a cada um se agarrar à oportunidade e ter essa força, sabe, Marcão, de tentar mudar. Porque eu não vim de Recife aqui tentar induzir. Quem conhece quem ideia são vocês. E quem vai traçar o são vocês. Basta querer. Ficou claro, Marcão? Claudinho, tem uma pergunta também, complementar do Marcão. Quais são as habilidades ou quais competências a gente tem que começar a desenvolver desde jovem para conseguir ser esse agente transformador na nossa região? Olha, esse negócio, quando a gente fala de habilidade, é muito complexo. Porque, não sei se vocês viram recentemente agora, a Maíra falou isso aqui, né? Gente, skills são coisas assim, e habilidades são coisas totalmente, sabe, de cada um. E aí eu vou fazer uma provocação também, sabe, que eu gosto muito de fazer essa analogia, que é o meu ponto de vista. A parteira e a obstetra. Uma estudou pra caramba e a outra está no amor, né? E faz o mesmo par. Não sei onde. Eu estou querendo trazer de forma muito simples isso. Então, gente, se identifica que a gente consegue facilitar minha vida e a do outro. Então, para mim, o caso mais clássico, trazendo aqui de uma forma muito, sabe, simples, a parteira e a obstetra. E é isso. A habilidade, para mim, vem muito dessa coisa, de como você se reconhece para entregar algo, para devolver algo para a sociedade, né? E essa troca, para mim, é muito importante. Olha só a habilidade, né? De um cacto, o cara hoje é chefe, é porque tudo se confunde, né, cara? Chefe especializado em cactos. E que é uma delícia, viu, Rica? Você precisa comer, viu? Ó. Ok? Beleza, temos mais perguntas? É tempo de mais uma. Ou se alguém quiser compartilhar algum case. Não? Então, uma salva de palmas para o nosso convidado, Cláudio Nascimento. Muito obrigada, Claudião.
Agora vamos ter 2 videozinhos rapidinho e já voltamos com a próxima palestra. Fiquem por aqui que eu sei que vocês vão gostar. Pessoal que está aí em cima, que quiser vir aqui para as cadeiras embaixo, vamos aumentar a nossa interação, que a gente já está chegando nas 2 últimas palestras do dia. Então, solta o vídeo aí, produção, que a gente já começa com a próxima palestra. Do que Sergipe é feito? Sergipe é feito da cultura, do artesão que esculpe nosso estado e pinta ele com beleza, pelo artista que enche as ruas com os sons mais lindos e pelo vendedor que traz a gastronomia e o turismo para a mesa. Você pode ver do que Sergipe é feito em um evento cheio de exibições marcantes e sensoriais. Experimente, sinta e se apaixone. Viva Sergipe, de 10 a 17 de dezembro, no Centro de Convenções AM Malls. Realização Sebrae.